o que a Bíblia fala a respeito disso? Eu elenquei aqui algumas profecias que são muito importantes para a gente discernir esse tempo. Você sabe qual que é o maior sinal da vinda de Jesus? Você perguntar, pastor, qual é o maior sinal da vinda? Se fosse para arriscar, eu falaria levantar o terceiro templo, reconstrução. Não, isso já é depois. Já é depois? Tem sinais antes. Lá em Mateus 24, os discípulos estavam ali no Monte das Oliveiras, eles saíram do templo e olharam para o templo, e o templo era magnífico, né? A construção, né? Aquela... No topo, né? No topo, ali, a esplanada que foi feita por Herodes o Grande. E os discípulos fizeram aquele comentário. Jesus falou, olha, vocês estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele profetizou por volta do ano 28 a.C., por causa do erro de datação. Provavelmente ele morreu no ano 28 ou 29 depois de Cristo. Ele falou, olha, vai ser tudo destruído. E ele profetizou, então, a invasão do general Tito, né, romano, que destruiu o templo e o povo se dispersou e tal. Mas em seguida, os discípulos falaram, mas então qual será o sinal da tua vinda e do reino milenar que vai ser estabelecido? E aí Jesus começa dizendo, ele lhes respondeu. Está lá em Mateus 24, de 4 a 5. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos cristos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Este é o primeiro sinal, é o engano. E o que é um engano? É aquilo que parece, mas não é. Olha, eu durante muitos anos eu interpretava esse texto aqui dizendo, olha, vai ter gente dizendo eu sou Jesus, né? Aí não está falando do Henrique Cristo, né? Não é isso. Na verdade, a palavra Cristo é uma palavra grega que traduz o substantivo Messias, Mashiach, no hebraico. E quem era o Messias? Era o camarada que iria trazer paz mundial e queria ser tipo um salvador de Israel. Então, hoje, esses falsos cristos, o anticristo vai ser de fato um destes falsos, né? Mas eu estou começando a pensar na possibilidade concreta de achar que vai ter várias pessoas que vão ocupar... Pessoas não, a inteligência artificial que vai ocupar este papel de ser o salvador da pessoa. Porque hoje, quando que é? Uma pessoa precisa de Deus. Ela procura um pastor ou um padre, pede oração, pede conselho. Daqui a pouco, esses camaradas vão ser substituídos por quem? Pela inteligência artificial. Então, cada vez mais os salvadores vão ser objetos de engano, porque eles não são inspirados pelo Espírito Santo, eles não são dirigidos pelo Espírito Santo. Então, o que eu acredito que o principal objetivo de Satanás hoje é criar uma sociedade enganada. E como é que a sociedade é enganada? Ela é enganada, em primeiro lugar, quando ela é negacionista. Quando a verdade está diante dos olhos dela, ela não enxerga. Então você vê hoje milhões, bilhões de pessoas que estão vendo isso, sentem as lutas, a opressão espiritual. Você começou falando, pastor, o que está acontecendo? Tem isso em qualquer lugar, em qualquer escala social, em qualquer estrato social, é rico, é pobre, é classe média, todo mundo sente isso, mas não sabem como lidar com isso. O engano também se dá quando as pessoas acreditam na mentira. Hoje, por exemplo, você vê uma intenção clara de diversas pessoas, teólogos liberais, que querem negar a Bíblia. Você já trouxe aqui, não vou citar o nome, pessoas que falam, não, eu quero realmente reinterpretar a Bíblia, porque ela é obsoleta, ela não dá mais para você colocar de maneira literal. Agora, quem é que vai dizer o que pode e o que não pode? Quem é que vai dizer que agora a Bíblia tem que ser interpretada assim? É o homem? E quando ele morrer, vai vir outro e vai dizer diferente? Então a Bíblia
perante os olhos da humanidade, está se tornando um livro obsoleto, que não é mais aquela base, o fundamento a partir do qual... Ou, na minha vida, você perguntar, pastor, você cumpre tudo que está na Bíblia? Sinceramente, não. Não consigo. Muitas vezes eu erro. Agora, se você perguntar se crê na Bíblia, eu creio do primeira página até a última. Então, quando eu ajo diferente do que está lá, eu falo para Deus, me perdoe, Senhor. Eu errei, eu não consegui. Mas eu nunca vou chegar a dizer para Deus, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser interpretado. Então, o engano também tem o objetivo de questionar a Bíblia, porque se você não tiver mais a Bíblia, você tirou a palavra de Deus, que é vida, que é alimento, que é norte, que é o caminho para as pessoas. Então, o engano hoje certamente é o principal sinal que nós vemos. O terceiro templo já vai acontecer dentro da grande tribulação, aí o pau já vai estar comendo. Hoje, quando nós vemos essas coisas, a gente tem que saber efetivamente que o tempo que nós vivemos é um tempo em que ou você busca a Bíblia como porto seguro, ou você vai ser enganado. Vai ser enganado. Por isso que eu comecei aqui dizendo que nós estamos vivendo um tempo maravilhoso em que a internet manda os vídeos para o mundo inteiro, Vilela. Manda para o mundo inteiro. E muitas pessoas se convertem, mas daqui a pouco, até a internet, ela já vai estar eivada de um direcionamento de engano. Porque ele não vai mais entregar para todo mundo, não vai ser números, porque hoje o algoritmo ele entrega números. No futuro ele vai interpretar o que você quer e vai fazer com que as pessoas fiquem alijadas disso tudo, né? Eu quero dizer também que nós vamos viver um tempo de invasão demoníaca como nunca houve. Invasão demoníaca. O nível de demônios que vai estar atuando no tempo que nós estamos vivendo de engano é muito pior. Existem até algumas classes de demônios que estão até presos, que não estão soltos. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Total. Quando teve a queda e um terço dos anjos caíram, esses anjos ficaram pela terra, foram para o inferno, ou o número de anjos caídos de demônios é o mesmo desde que eles caíram atuando aqui? É o mesmo. Então não vai ter um aumento nos últimos tempos de demônios? Não, mas tem alguns demônios... A ação deles que vai mudar? Não, alguns anjos, por exemplo, como aqueles de Gênesis capítulo 6, que fala dos nefilims. Sim. Esses anjos que tiveram condições de copular, de ter relacionamentos com mulheres, eles estão em cadeias eternas. Estão presos. Onde? No Tártaro. Também chamado de abismo. Sim. Outros anjos, no livro de Apocalipse, fala que vai ser aberto do abismo e vai sair demônios. Quem vai abrir? Deus. Por que ele vai permitir uma coisa dessa? Porque está na hora do juízo. Agora, a evolução, essas mudanças de ondas, na verdade, tudo segue um plano, uma estratégia tanto de Deus quanto do inimigo. Porque Deus dá, né, a liberdade para que Satanás haja, ele é o senhor desse mundo. Jesus disse assim, aí vem aí o príncipe desse mundo e eu não tenho parte com ele. Tô falando do diabo. O diabo, na tentação de Cristo, ele falou, olha, eu te dou todos os reinos desse mundo, se você me adorar, se você se prostrar e adorar. Jesus não falou, não, esse reino não é teu. 3 tentações, né? 3. A primeira da carne, a segunda da alma e a terceira do espírito. A da carne é, você tá com fome? Come. Segue tudo que a tua carne deseja. Aí vale para qualquer área da carne. Da alma, ele levou ele lá pro pináculo do templo e falou, ó, se joga daqui. Você não é Deus? Você não é Deus? Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem para que te sustenham. E ele começa, se você é o filho de Deus, ele está questionando para que Jesus duvidasse da filiação dele. Então mexeu com a alma. Vamos ver se você tem coragem. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu era assim, se alguém falava duvido. Pronto. Eu ia duvido que você cospe aqui da janela. Eu lembro que eu era menino, tinha uns 10 anos. Tinha no prédio que eu morava um menino riquinho, né? E ele era muito chato.
E ele vinha, comprava os presentes, os brinquedos. Dono da bola, né? E aí vinha e falava: eu tenho, você não tem. Tá ligado, né? Todo mundo tinha um amigo assim, né? Total. Eu tenho, você não tem. Mas era nesse nível. Um dia eu tava lá no prédio, eu tava assim, na beira de uma grade, olhando lá embaixo. Devia ter uns 15 metros lá para baixo, tava no mezanino, né? E ele chegou com... Eu sou velhinho, né? Teve 63 anos. Ele tava com um carrinho de controle remoto. Então chegou mostrando e tal, deu uma andada, aí chegou, entregou na minha mão e falou assim: eu duvido que você joga lá embaixo. Eu... Mas não pensou nem duas vezes. Nem duas vezes. A babá do menino falou: você tá louco? Toma fortuna. Eu falei: duvidou. É. Então, o diabo tava fazendo isso com Jesus. Eu duvido que você vai. Joga. E a terceiro E a terceira, é do Espírito? ele abriu os olhos espirituais de Jesus e mostrou os reinos desse mundo.